E agora a gente passa a fazer a narrativa dos boletins de ocorrência das últimas 24 horas em termos de 10º Batalhão de Polícia Militar, sediado no CISP-2 em Palmeira dos Índios, bem como as 11 unidades pertencentes a ele. Começo destacando o boletim de ocorrência 13.52.013, perigo para a vida ou saúde de outrem. A guarnição de Ronda Patrulha, durante rondas de rotina, deparou-se com a motocicleta Honda Pop 110 com 3 ocupantes, sendo 2 deles aparentando serem crianças menores de 10 anos de idade, estando uma delas posicionada à frente da condutora, colocando em risco a segurança dos ocupantes. Ao proceder com a abordagem, constatou-se que transportava seus 2 filhos, um de 7 anos e outro de 2 anos de idade, deslocando-se para sua residência. Diante dos fatos, foi lavrado o auto de infração de trânsito e lavrado um termo circunstanciado de ocorrência em desfavor da autora. Após os procedimentos legais, o veículo foi liberado mediante regularização da infração cometida. O fato foi registrado às 10 horas e 16 minutos do dia 11 de agosto do ano 2025, no centro de Paulo Jacinto. Anuncia o BO 13.52.160, cumprimento de mandado judicial. Por volta das 16 horas e 30 minutos da tarde do dia 11 de agosto desta segunda-feira, a Guarnição Rural 1 recebeu informe via serviço de inteligência que o indivíduo possuía mandado de prisão preventiva em aberto. Diante da informação, a guarnição se deslocou até a residência do suposto indivíduo. Ao chegar lá, uma senhora, avó do infrator, atendeu os militares e confirmou que realmente ele morava naquela residência. Ainda de fora da casa, a guarnição informou que ele possuía um mandado de prisão em aberto e precisava acompanhar os policiais até o CISP de Palmeira dos Índios. O indivíduo em nenhum momento resistiu e acompanhou a guarnição. Devido à ausência de perigo e possibilidade de fuga, ele foi conduzido sem algemas e na parte interna da viatura. Ao chegar no CISP, o indivíduo foi apresentado ao delegado de Polícia Civil e foi cumprido o mandado de prisão. O fato foi registrado às 16 horas e 28 minutos do dia 11 de agosto do ano em curso, no bairro Ribeira, em Palmeira dos Índios. Preleciona o BO 13.52.170, entregar veículo a pessoa inabilitada. A GURP 5 do 10º BPM estava realizando as operações Guardiões das Estradas quando visualizou na Avenida 15 de Novembro o indivíduo conduzindo a motocicleta XRE 190 Honda. Fizeram a abordagem para a segurança do condutor e da guarnição. Diante dela, foi constatado que o condutor era inabilitado, senhor de iniciais M.D. e que tinha pego a moto do seu pai para ir ao colégio. Diante dos fatos, o pai foi chamado ao GPM local, onde foi informado que seria lavrado um TCO em seu desfavor por infringir o artigo 310 do CTB, permitir confiar ou entregar veículo automotivo à pessoa não habilitada com habilitação cassada ou suspensa ou que esteja em condições físicas ou mentais que não permitam dirigir com segurança. Além do termo circunstanciado de ocorrência, foi confeccionada também a notificação. Após os procedimentos cabíveis, o veículo foi entregue ao condutor habilitado. O fato foi registrado às 16 horas e 53 minutos do dia 11 de agosto do ano 2025, no centro de Quebrangulo. Anuncia o BO 13.52.196, dirigir veículo sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou ainda se cassado o direito de dirigir gerando perigo de dano. A guarnição de tático urbano pertencente ao 10º BPM estava realizando seu dever constitucional em efetuar patrulhamento ostensivo e preventivo na área central de Palmeira dos Índios quando avistou um indivíduo de 24 anos trafegando na contramão na rua Julião Paulo da Silva, fato que gerou o acompanhamento do indivíduo pela guarnição, que em seguida já na rua Braulio Cavalcante, o mesmo ultrapassou vários veículos e passou na faixa de pedestre em sinal vermelho, no momento em que vários pedestres estavam utilizando a faixa seguida. Procedeu com a busca, a faixa seguida, procedeu com a faixa, causando assim o perigo de dano. Que a guarnição deu ordem de parada e logo em seguida, agora sim, procedeu com a busca pessoal, que nada de ilícito foi encontrado em posse dele. Por falta de internet no local e para garantir a segurança da guarnição e do abordado, a moto e o condutor foram conduzidos até o CISP de Palmeira dos Índios para a confecção do TCO, de acordo com o artigo 309 do CTB. O fato foi registrado às 17 horas e 55 minutos desta segunda-feira no centro de Palmeira dos Índios.
Dou continuidade pormenorizando o BO 1352251, crime, ameaça. A guarnição da Polícia Militar RP7 de Igaci recebeu uma denúncia diretamente do CISP de Igaci de um senhor que seu enteado havia ameaçado com uma arma branca em frente à residência de sua irmã na localidade conhecida como Rua da Jangada. A equipe se deslocou até lá e no primeiro momento não localizou o suposto autor. Porém, com a descrição do indivíduo, a guarnição fez rondas nas proximidades e veio a localizar o autor em frente à residência de sua mãe, o suposto autor. Após a abordagem, foi constatado que o indivíduo portava uma arma branca em sua cintura com as evidências. A equipe conduziu as partes até o CISP para a confecção do TCO. E devido à instabilidade de internet no local, as partes foram conduzidas ao CISP. O fato foi registrado às 20 horas e 47 minutos do dia 11 de agosto no centro de Igaci. Trago à tona o BO 1352277. Usuário de entorpecente, a guarnição do Tático Rural 1 do 10º BPM visualizou um grupo de indivíduos que, ao avistarem as guarnições, tentaram se evadir do local, mas foram interceptados ao avistarem a guarnição, que era do Tático 1, né? Mas foram interceptados por ela. Diante dessa atitude, foi realizada a abordagem nos indivíduos e foi encontrado no bolso direito do abordado, identificado como E.B.S. duas pedras de substância análoga ao crack, pesando aproximadamente 0,1 grama. Ao ser questionado sobre a origem do material, o envolvido admitiu ser usuário de drogas e que comprou o material de um rapaz que diz não conhecer, nas proximidades da Praça da Independência. Diante dos fatos, foi lavrado um TCO, conforme amparo na Lei 9.099 de 95, em seu desfavor pelo cometimento da infração tipificada no artigo 28 da Lei 11.346 de 2006, Lei de Drogas. O autor comprometeu-se aí ao juizado especial em data oportuna para as providências legais cabíveis. O fato foi registrado às 21 horas e 46 minutos do dia 11 de agosto no centro de Palmeira dos Índios. Continuo notificando o BO 1352278, usuário de entorpecente. As guarnições do Tático Rural do 10º BPM, durante rondas ostensivas, foi visualizado uma pessoa em um ponto conhecido por abrigar usuário de drogas. Ao avistar a viatura, a mesma tentou se evadir do local, mas de ponto foi interceptada. Diante da atitude, foi realizada a abordagem e na revista pessoal foi encontrado com a senhora de iniciais M.V.S.R. uma pedra de substância análoga ao crack, pesando aproximadamente 0,1 grama. Ao ser questionada sobre a origem do material, admitiu ser usuário e que comprou a pedra ali mesmo naquele local mais cedo. Diante dos fatos, foi lavrado um TCO tipificado no artigo 28 da Lei de Drogas. O autor comprometeu-se aí ao juizado especial em data oportuna para as providências legais cabíveis. O fato foi registrado às 21 horas e 47 minutos do dia 11 de agosto no centro de Palmeira dos Índios. Acresço BO 1352281, usuário de entorpecente. A guarnição do Tático Rural 1 do 10º BPM, durante rondas ostensivas, visualizou um grupo de indivíduos que, ao avistarem as guarnições, tentaram se evadir do local, mas foram interceptados por ela. Diante dessa atitude, foi realizada a abordagem dos indivíduos e foi encontrado no bolso do abordado, identificado com iniciais J.F.F. da S. duas pedras de substância análoga ao crack, pesando aproximadamente 0,1 grama. Ao ser questionado sobre a origem do material, o envolvido admitiu ser usuário de drogas e que comprou o material de um rapaz que diz não conhecer. Diante dos fatos, foi lavrado um TCO em decorrência, conforme amparo na Lei 9.099 de 95, em seu desfavor pelo cometimento da infração tipificada no artigo 28 da Lei de Drogas. O autor comprometeu-se aí ao juizado especial em data oportuna para as providências legais cabíveis. Este depoimento foi prestado pelo senhor José Fernando Ferreira da Silva, que não sabe ler nem escrever, após ser devidamente informado em voz alta e com clareza sobre o conteúdo do ato, seus direitos e as implicações de que estava sendo declarado. O senhor José Fernando Ferreira da Silva, ciente da sua incapacidade de assinar o documento, autorizou expressamente a assinatura de sua testemunha, escolhida por ele, a qual o acompanhou durante todo o procedimento.
Tanto o autuado quanto a testemunha afirmam de forma unânime que não houve qualquer tipo de coação ou induzimento e que o autuado compreendeu todas as informações fornecidas, tendo plena ciência de seus direitos e do conteúdo do documento. O procedimento foi realizado em conformidade com o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, com observância dos direitos constitucionais à ampla defesa e ao contraditório. O fato foi registrado às 21 horas e 53 minutos desta segunda-feira, 11 de agosto do ano 2025, no centro de Palmeira dos Índios. Simultaneamente, noticio o BO 1352282, usuário de entorpecente durante rondas ostensivas realizadas pelas guarnições do Tático Rural do 10º BPM. Ao avistar a viatura, a autora tentou esconder algo embaixo de seus pertences, mas de pronto foi interceptada. Diante dessa atitude foi realizada a abordagem e durante revista pessoal foi encontrado com a senhora E.T. dos S. uma pedra de substância análoga ao crack, pesando aproximadamente 0,1 grama. Ao ser questionada sobre a origem do material, admitiu seu usuário que comprou a pedra de crack por R$5. Diante do fato, foi lavrado um TCO no local, conforme amparo na lei dos juizados especiais civis e criminais, em desfavor de E.T. do S. pelo cometimento da infração tipificada no artigo 28 da Lei de Drogas. O autor comprometeu-se aí ao juizado especial em data oportuna para as providências legais. Esse fato foi registrado às 21 horas e 55 minutos do dia 11 de agosto do ano 2025, no centro de Palmeira dos Índios. Continuo mencionando o BO 1352283, usuário de entorpecente. Durante rondas ostensivas, a guarnição do Tático Rural 1 do 10º BPM visualizaram um grupo de indivíduos que, ao avistarem as guarnições, tentaram se evadir do local, mas foram interceptados pela guarnição. Diante dessa atitude, foi realizada a abordagem nos indivíduos e foi encontrado no bolso direito do abordado, identificado com as iniciais Y.H.M. das S. duas pedras de substância análoga ao crack, pesando aproximadamente 0,1 grama. Ao ser questionado sobre a origem do material envolvido, admitiu ser usuário de drogas e que comprou o referido material de um rapaz que diz não conhecer, nas proximidades da Praça da Independência. Diante dos fatos, foi lavrado um TCO com amparo na Lei 9.099 de 95 em seu desfavor pelo cometimento da infração tipificada no artigo 28 da Lei de Drogas. O autor comprometeu aí ao juizado especial em data oportuna para as providências legais cabíveis. Esse fato foi registrado às 21 horas e 56 minutos desta segunda-feira no centro de Palmeira dos Índios. Prossigo com o BO 1352285, usuário de entorpecente. Durante rondas ostensivas realizadas pelas guarnições do Tático Rural do 10º BPM, ao avistar a viatura, a pessoa tentou esconder algo embaixo de seus pertences, mas de pronto foi interceptada. Diante dessa atitude, foi realizada a abordagem. Na revista pessoal, foi encontrado com a senhora N.P.S. uma pedra de substância análoga ao crack, pesando aproximadamente 0,1 grama. Ao ser questionada sobre a origem do material, admitiu ser usuário que comprou a pedra de crack por R$5. Diante dos fatos, foi lavrado um TCO no local, conforme amparo na Lei dos Juizados Especiais Civis e Criminais, em desfavor de N.P.S. pelo cometimento da infração tipificada no artigo 28 da Lei de Drogas. A autora comprometeu-se aí ao juizado em data oportuna para as providências legais cabíveis. O fato foi registrado às 21 horas e 57 minutos do dia 11 de agosto do ano 2025, no centro de Palmeira dos Índios. E exauro aqui, tá certo, todos os boletins de ocorrência nas últimas 24 horas, colocando agora como destaque o BO 1352286, usuário de entorpecente. Durante rondas ostensivas, a guarnição Tático Rural 1 do 10º BPM visualizaram um grupo de indivíduos que, ao avistarem as guarnições, tentaram se evadir do local, mas foram interceptados pela guarnição. Diante dessa atitude, foi realizada a abordagem nos indivíduos e foi encontrado no bolso do abordado, identificado como F.B. da C. duas pedras de substância análoga ao crack, pesando aproximadamente 0,1 grama. Ao ser questionado sobre a origem do material, o envolvido admitiu ser usuário de drogas e que comprou o material de um rapaz que diz não conhecer.
Diante dos fatos, foi lavrado um TCO conforme amparo na Lei 9.099 de 95 em seu desfavor pelo cometimento da infração tipificada no artigo 28 da Lei de Drogas. O autor comprometeu-se a comparecer ao juizado especial em data oportuna para as providências legais cabíveis. Este depoimento foi prestado pelo autor, que não sabe ler nem escrever, após ser devidamente informado em voz alta e com clareza sobre o conteúdo do ato, seus direitos e as implicações do que estava sendo declarado. O autor, ciente de sua incapacidade de assinar o documento, autorizou expressamente a assinatura de sua testemunha escolhida por ele, a qual acompanhou durante todo o procedimento. Tanto o autuado quanto a testemunha afirmaram de forma unânime que não houve qualquer tipo de coação ou induzimento e que o autuado compreendeu todas as informações fornecidas, tendo plena ciência de seus direitos e do conteúdo do documento. O procedimento foi realizado em conformidade com o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, com observância dos direitos constitucionais, à ampla defesa e ao contraditório. O fato foi registrado às 21h59 no dia 11 de agosto do ano 2025, no centro de Palmeira dos Índios. Dessa maneira, a gente finaliza as 12 ocorrências pertinentes ao 10º BPM, inerente às últimas 24 horas, bem como às 11 unidades jurisdicionadas pelo mesmo. Falou a radialista e advogada Aline Canuto.